Oi, terceirão. Vamos continuar então hoje falando sobre as doenças causadas por plateumintos. Nós vamos continuar então a Bio 2, o módulo 14 da apostila 3 de vocês, tá? Então, a última doença que nós vamos ver é a doença chamada de esquistossomíase, também chamada de esquistossomose ou barriga d'água. Turma, no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, essa é uma das doenças que faz a maior quantidade de vítimas, principalmente de pessoas que vivem nas regiões pobres. Em média, estima-se que 230 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por essa doença. E essa é uma doença que está associada principalmente à falta de saneamento básico. Por isso que é uma doença grave, né? Uma doença de difícil erradicação e que pode sim levar à morte das pessoas que são contaminadas por essa doença. Vamos lá. Quem é o causador dessa doença? O causador é um plateuminto chamado de Schistossoma mansoni. Esse verme, ele é um verme dioico, ou seja, existe um verme só macho e um verme só fêmea. E ele tem um evidente dimorfismo sexual. O que significa isso? Macho e fêmea são bem diferentes. Os machos, eles são mais curtinho e de um diâmetro maior. Eles apresentam um canal ginecóforo. Nesse canal ginecóforo é onde a fêmea se abriga no interior do corpo dele. A fêmea, tem um diâmetro menor e ela é mais comprida. Esses vermes, eles se alojam principalmente lá no nosso fígado, se alimentando do nosso sangue. Eles são vermes chamados de hematófagos. Esses vermes, eles têm como hospedeiro intermediário o caramujo de água doce, do gênero Bionfalaria, que no Brasil o mais comum é a espécie Bionfalaria glabrata. Pessoal, esse caramujo de água doce, ele tem a sua concha mais achatada um pouquinho do que aqueles caramujos, né? A gente fala caramujo de jardim, comum da gente encontrar. Eles são encontrados principalmente em riachos ou rio de água de pouca correnteza, tá? E uma característica que dificulta a erradicação deles, eles têm uma rápida capacidade de reprodução. A taxa reprodutiva deles é extremamente elevada. Então, vamos entender como que acontece o ciclo dessa doença. Vamos partir que uma pessoa está com esses vermes no corpo. Então, esses vermes estão lá no fígado da pessoa. Quando eles atingem a maturidade sexual, eles fazem, então, a cópula. Eles acasalam e a fêmea é capaz, então, de, por dia, fazer a postura de 300 ovos. Então, lá no fígado, eles acasalam e a fêmea fica cheia de ovos. Agora, a fêmea, então, migra por meio do sangue lá em direção ao intestino e faz a postura desses ovos lá no intestino. Os ovos deles, pessoal, tem como se fosse um espinho. Esse espinho perfura os vasos sanguíneos, perfura a parede intestinal e cai dentro do intestino. E as fezes, ao passar por lá agora, carregam esses ovos para o meio ambiente. Aí a pessoa vai e defeca em lugar desapropriado. Junto com as suas fezes, são liberados, então, centenas de ovos do protozoário. Do plateuminto. Esses ovos agora, quando eles encontram condições ambientais favoráveis, geralmente uma lagoa de pouca correnteza, desse ovo inicialmente vai eclodir uma larva ciliada. Essa larva é chamada de miracídio. Essa larva, ela tem apenas 6 horas de vida, aproximadamente. Então, nessas 6 horas, ela nada desesperadamente para poder encontrar um hospedeiro intermediário, um caramujo. Quando ela encontra um caramujo, ela entra dentro do caramujo e se transforma, então, em um cisto. Desse cisto, começam, então, a se liberar dezenas de novas larvas chamadas de cercárias. Essa larva cercária, ela tem a sua cauda bipartida. E essa cercária agora nada até encontrar o corpo de um hospedeiro, que é o homem.
Quando o homem, então, geralmente pisa sobre essa larva, por meio da sua cauda, ela perfura a pele, o vaso sanguíneo, perde a sua cauda, se transforma no esquistossômulo e passa, então, a circular na corrente sanguínea do homem. Esse esquistossômulo agora chega até o fígado, se transforma na sua forma adulta e após 30 dias a fêmea está pronta novamente, eles acasalam e a fêmea está pronta novamente para poder migrar na direção do intestino e fazer a postura dos ovos. E assim então reinicia o ciclo da doença. O que é comum a gente ver é falar que as pessoas, quando estão nadando em lagoas que tem a presença dessas cercárias, se engolir a água com a cercária, vai pegar a esquistossomose. Turma, isso é muito difícil acontecer, porque se a pessoa ingerir a água e nessa água tiver a cercária, quando a cercária chegar lá no estômago, por meio do suco gástrico, essas larvas elas vão morrer. Então, a pessoa adquire essa doença, na verdade, é pela penetração ativa. É a cercária que perfura a pele da pessoa e entra para dentro do corpo dela, cai na corrente sanguínea. Então, quais são os sintomas dessa doença? Gente, os primeiros sintomas aparecem logo na região onde a cercária perfurou a pele, que fica bem vermelho e coça. Então, é comum ouvir aquele ditado, se nadou e coçou é porque pegou. Lagoas onde tem uma alta incidência dessas cercárias são chamadas de lagoas da coceira. Gente, a fase aguda que a gente fala, que é aquela que se dá 1 mês após a instalação dos vermes, os sintomas mais comuns que a pessoa tem: febre, tem diarreia, mal-estar, falta de ar e dor abdominal. Dificilmente uma pessoa vai morrer nesses 30 dias, nessa fase aguda da doença. O problema vem meses ou anos após essa infestação, que é quando a doença entra na sua fase crônica. Na fase crônica, pessoal, a pessoa vai ter diarreia com sangue, é uma característica marcante deles, dor abdominal também, falta de ar e principalmente um aumento acentuado do baço, do fígado e da cavidade abdominal. A cavidade abdominal, devido ao grande acúmulo de plasma sanguíneo, a barriga cresce, né? Por isso que essa doença ela fica conhecida como barriga d'água. É o tamanho da barriga que fica da pessoa que está contaminada por esse verme. O que a gente pode fazer, então, para prevenir? Quais são as medidas profiláticas para essa doença? Gente, prevenção é muito simples. A primeira coisa importante é dar destino adequado aos dejetos humanos, que se faz por meio de instalação fitossanitária. A segunda medida de grande valia é tratar os doentes, pois se não tiver doentes eliminando para o meio ambiente ovos do verme, o ciclo se interrompe. E fala-se também em combater o caramujo, combater ou com meio de produto químico ou fazendo controle biológico, colocando nas lagoas algumas espécies que se alimentam desse caramujo. Só que, pessoal, a gente tem visto, né, que o combate efetivo a esse caramujo não tem dado muito certo, porque a taxa de reprodução deles ela é muito acentuada. Eles se reproduzem muito rápido. Tudo bem, se não tiver o caramujo, você interrompe o ciclo. Vai nascer lá a larva miracídio, do ovo vai eclodir o miracídio. Se o miracídio não encontrar um caramujo para completar seu ciclo de vida, você interrompe a doença ali. Mas devido à taxa de reprodução dele ser muito elevada, é difícil combater o caramujo. Então, o mais importante, tratar os doentes e instalação fitossanitária. Tudo bem, pessoal? Então, com essa videoaula de hoje, nós terminamos as doenças causadas por plateumintos. Na próxima aula, nós vamos então partir para o grupo dos nematóides. Um abraço para todo mundo e qualquer dúvida é só me perguntar.